Shalom pessoal, tudo bem com vocês? Nós iremos começar aqui a nossa live hoje, né? Um tema muito bacana aí para vocês. E pelo tema aqui, ó, eu já vou até mostrar aqui, ó. Deus está no controle. O tema de hoje é games, lazer ou vício? Queria primeiramente desejar a vocês aí um excelente dia, que Deus abençoe cada um de vocês que tem nos acompanhado. Esse canal Geração Rafá, né, faz parte do Ministério Cristão Rafá. Eu me chamo Paulo, para quem não me conhece. Essa live depois vai ficar salva aí no IGDTV aí no Instagram. E também a gente vai deixar salvo essa ministração lá no canal do Geração Rafá no YouTube, ok? Então sejam bem-vindos vocês que forem chegando aí. Eu já vou começar aqui, tá? Mas Deus abençoe cada um de vocês que tem participado aí das nossas lives, dos temas que nós temos proposto, né, que gere pelo menos o debate desses temas que são muito importantes dentro do contexto dessa juventude de hoje que vivemos, né? Amém. Então, para iniciar a nossa live de hoje, eu queria ler com vocês Daniel, capítulo 12, versículo 4, que diz assim: tá, vamos ler aqui Daniel, que diz assim: E tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, vamos orar para que Deus possa nos capacitar para essa live, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor, neste momento nós estamos aqui diante da Tua presença. Louvamos ao Senhor por mais esse dia, para esse dia. Louvamos ao Senhor por esse dia que o Senhor fez e nele viveremos para o Teu louvor. Pai, fala conosco através da Tua palavra, da Tua santa, Senhor, palavra. Que o Senhor venha nos dar discernimento. Traz, Senhor, a Tua provisão através da Tua palavra hoje na vida de cada um desses adolescentes que estão acompanhando, dos pais de adolescentes que irão entrar. Nós chamamos a Tua presença, a doce presença do Teu Espírito Santo, Senhor, que Ele nos capacita, nos ajuda em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Então nós lemos aqui Daniel capítulo 12, no versículo 4, que diz assim: E tu, Daniel, fecha as palavras desse livro e sela-o até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, esse texto que a gente acabou de ler, Daniel trouxe de uma forma tão precisa e ele é tão atual para nós nos dias de hoje, que é exatamente o que vivemos hoje, né? Lógico, a gente está vivendo esse ambiente de enfermidade aí no Brasil e está todo mundo aí na quarentena, muitos já estão retornando para os seus trabalhos, mas grande parte ainda está na quarentena. Mas, em regra geral, o que nós temos vivido nesses últimos tempos é que há uma correria desenfreada, há um vai e um volta terrível, ninguém tem tempo para nada, você já acorda de manhã cedo, vai dormir tarde e parece que o dia só com 24 horas é muito pouco. É ou não é verdade? Vai dizendo aí no chat aí. Sejam bem-vindos vocês que já estão chegando conosco, tá? Vai quiser deixar alguma pergunta, vai deixando aí que a gente vai interagindo por aqui. Então a gente observa muito essa correria dos últimos dias e principalmente o avanço da tecnologia e da ciência, tá? Se a gente observar aí quem viveu essa transição, né? Eu nasci ali um pouco antes da década de 90. E aí eu pude observar o seguinte, que na transição ali de 90 para 2000 e até os dias de hoje, foi muito rápido o avanço da tecnologia, o avanço da ciência. E aí a gente não pode ignorar esta ferramenta, né? Junto com isso, com esse avanço da tecnologia, surgiu então a internet. E a internet fez o quê? A internet ela veio para encurtar os espaços, para otimizar as coisas, ou seja, coisas que muitas das vezes antigamente demorava dias para você enviar uma carta e receber uma carta, hoje você em segundos faz isso através da internet. Outro exemplo é que pessoas que moram longe, em outros estados, a internet possibilitou esse contato mais próximo com essas pessoas, com esses entes queridos.
Então, a internet é uma ferramenta preciosa para os nossos dias e junto com o avanço da tecnologia veio também os games. Eu lembro que no meu tempo, o videogame era algo, né, bem pixelado mesmo, você via ali a imagem um pouquinho borrada e você jogava aquilo ali e se amarrava porque era muito bom. Hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos verdadeiros simuladores da vida real, seja qual for a vertente do game, seja se for de esporte, seja se for de estratégia, seja qual for educativo, qualquer que seja a vertente do jogo, hoje nós temos uma realidade virtual muito grande, né? E isso consigo é algo muito bom, né? A gente não pode ignorar a ferramenta. Só que o perigo não está em si na ferramenta. E eu queria abordar hoje algo para que a gente possa fazer uma reflexão dentro dessa realidade que nós vivemos, principalmente nesse ambiente de adolescentes e jovens. Porque o perigo não está na ferramenta, o perigo está em como se utiliza a ferramenta. E aí a gente entra, ok? Então você adolescente que está me ouvindo, que ainda vai me ouvir, preste atenção para que a gente possa raciocinar e fazer uma reflexão diante de tudo que nós temos vivido, tá? Então, a revolução digital que veio aí com avanço ano após ano, desde o ano 2000, e a gente viu muito bem isso, né, iniciado aí com o famoso bug do milênio que nunca aconteceu, a gente entende que houve uma progressão de ano após ano e hoje há sim várias, hoje tem até a tal da chamada inteligência artificial, em que é se dada autonomia para as máquinas, para os computadores, para os sistemas operacionais, para tudo aquilo que faz com que venha para facilitar a vida do homem e muitas das vezes até fazer de alguma forma aprisionar. E é esse o cuidado que nós vamos abordar hoje, porque é um perigo, tá? E nós vamos abordar hoje um tema muito importante que chama dependência digital, dentro do contexto de games, lazer ou vício, ok? Então, o que é a dependência digital? Dependência digital é o mau uso que causa dependência. E esse mau uso da internet, da tecnologia, que vem a causar dependência, ele é equivalente ao vício de drogas, ok? Por que isso? Porque quando a gente for observar os sintomas da dependência digital, a gente vai ver que muitos desses sintomas, aquele que é usuário de drogas, de qualquer entorpecente, ele costuma agir da mesma forma. Então nós vamos observar alguns sintomas para que você possa observar comigo aí. Preste atenção, tá? Sintomas da dependência digital. A dependência digital é quando você não consegue mais ter o seu dia a dia sem a influência da tecnologia, ok? Você não consegue mais fazer nada sem ter como auxílio, como estando com você ali algum tipo de tecnologia, a internet, seja qual for o aparelho, você não consegue mais. Então isso é a dependência, quando isso já faz parte do seu cotidiano e você não consegue mais fazer algo ou alguma coisa sem a interferência ou sem a ajuda do aparelho eletrônico, seja do que for, ok? Quais são os sintomas da dependência digital? Substitui as brincadeiras, adolescentes, fiquem espertos. O esporte, o convívio com amigos e familiares, está associado com transtornos mentais como depressão e ansiedade. Alteração do comportamento social, mudando o tempo de sono, atividades físicas e lazer. Ou seja, esses são alguns sintomas aqui, ó, porque no meu tempo, eu lembro, a gente brincava muito, interagia muito com as pessoas, né, com os outros amiguinhos na rua, e aí você brincava de bete, brincava de queimada, brincava do chamado 3 cortes, brincava de biloca, que hoje é chamado de bolinha de gude. E hoje a gente vê que com uma geração que nasceu já dentro do ambiente digital, já inseridos nesse tempo de tecnologia avançada, a gente vê que muitos foram privados desse convívio social, dessa presença física com outras pessoas, substituindo então as brincadeiras
de correr, de pique-esconde, pique-pega, biloca, futebol, substituindo por interações digitais. Ok? E isso altera muitas das vezes o teu sono. Tem muitas pessoas que trocam o dia pela noite, porque à noite ele tem mais liberdade, né, para fazer para fazer as suas interações aí junto com a tecnologia. Diminuição do rendimento escolar e da capacidade produtiva, ok? E alguns estudos apontam que até uma diminuição também da capacidade de retenção do cérebro. O cérebro ele passa a ter dificuldade para reter a informação, tá? O aumento de peso, oscilação de humor, conflitos nos relacionamentos. Até falou aqui sobre essa mudança, né, na rotina. Tem um filme muito legal, quem não assistiu eu até recomendo, chamado Wall-E, né, que conta a história de um robozinho. Um robozinho, né, que é colhedor de lixo. Aí ele faz lá dos entulhos, transforma numa caixinha e vai empilhando, né? E esse robozinho é uma crítica muito construtiva para os nossos dias de hoje. Porque o mundo está devastado, ok? E os seres humanos estão aprisionados pela tecnologia. É um ambiente onde eles não andam, eles não saem da cadeira. Tudo que eles fazem, a tecnologia faz por eles. E eles só veem uma tela que fica como se fosse um capacete na frente deles. E tudo que eles precisam, ele interage com a máquina, e a máquina atende eles nas suas necessidades. Então eu aconselho você a assistir, você que ainda não viu, o Wall-E. Quem assistiu, dá um joinha aí. Quem já viu aí? Quem já assistiu, fala aí no chat aí, ó, já vi, é muito legal. Então depois você que não assistiu, assista, é muito bom, a crítica é muito construtiva para o nosso dia de hoje, tá? Então, oscilação de humor, conflitos nos relacionamentos e empobrecimento na expressão do afeto e cognição. Ou seja, a pessoa ela tem dificuldade de interagir com os familiares, ela tem dificuldade de interagir com o pai, com a mãe. O adolescente ele começa a se retrair e criar um domo, onde ele fica ali dentro e ele cria um mundinho dele, se fecha na sua caixinha e ele tem a dificuldade de interagir e de desenvolver o seu intelectual. Ok? Então é aquele que vai ter dificuldade na leitura, dificuldade nos cálculos, vai ter dificuldade na escrita, até porque hoje muito se faz, né, digitado, hoje quase não se usa mais a escrita. Sejam bem-vindos vocês que chegaram por agora, tá? Então, ao se abster dessa tecnologia, ele apresenta algumas reações. E quais são essas reações? As reações são irritabilidade, dificuldade de concentração e insatisfação de um modo geral. E também quando tem essa retirada, quando você sugere essa retirada, esse afastamento da tecnologia, a pessoa ela apresenta um transtorno chamado de nomofobia. Deixa eu só abrir aqui direitinho o nome aqui, só para eu não passar a informação errada, tá? Então, é gerado um transtorno chamado nomofobia. E o que é a nomofobia? Nomofobia é o medo irracional de ficar sem o telefone celular, ou ser incapaz de usar o telefone por algum motivo, como a ausência de um sinal, o término do pacote de dados ou a carga da bateria. Doença recente devido às mudanças e os avanços tecnológicos, tá ok? Tem algumas estatísticas aqui que eu acho até interessante, que eu queria compartilhar com vocês, tá? Segundo a pesquisa, 138,3 milhões de brasileiros, ou seja, 77,1% da população brasileira com 10 anos ou mais de idade tinham celular próprio no fim de 2016. Essa pesquisa foi feita em 2016 e aponta que 77,1% da população com 10 anos ou mais de idade já tinha um celular próprio. Ok? Isso em 2016. Então, há uma equivalência ao viciado em drogas. Imagine um usuário de drogas na hora em que ele pensa em ficar sem a droga. Ele apresentará sintomas tais como taquicardia, o coração fica acelerado, sudorese, transpiração, ele começa a suar frio, irritabilidade, impaciência, pânico.
ok? Segundo os médicos e outros especialistas da área, ocorre o mesmo com quem possui o vício do celular. Tá bom? Então, a gente tem aqui também algumas causas que podem contribuir para que o adolescente ele se volte para esse mundo digital. Quais são elas? Muitas das vezes a fuga da responsabilidade, ok? Muitas das vezes o adolescente ele não quer viver aquele ambiente de responsabilidade e aí adolescente, o que a gente faz? A gente foge, a gente se tranca naquele mundinho, ou seja lá um trauma, às vezes você tem muito acontecido, saiu uma pesquisa aí, se eu não me engano foi no Terra, se eu não me engano, em que 70% dos casais se separaram nessa quarentena. E a separação, muito mais, além de um prejuízo muito grande para os adultos, para a criança é potencializado isso daí. Eu acho que o maior prejuízo de uma separação era a conta dos filhos, adolescentes. E o que leva muitos deles a se fecharem no mundinho, se trancarem. Porque a falta da interação com a família, a falta da afetividade faz com que ele encontre ali no mundo virtual, que é perigosíssimo, né? Que a gente vê que muitas pessoas que já são adultas se passam por adolescentes para interagirem com os próprios adolescentes. E eles acreditam, ok? Porque eles criam perfis fakes aí, e aí fazem, acontecem, e tudo no mundo virtual, ok? Então, essa ausência de relacionamentos é extremamente prejudicial nos nossos dias. Por isso, adolescente, não perca tempo. Se você sente essa ausência de relacionamento, fale com teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, converse, comece a interagir, porque antes que você caia nessa cilada da dependência digital, que é muito perigosa e a gente vai observar isso, tá? Agora eu quero dar um exemplo para vocês de como que era a realidade, ou como é a realidade, como que é o virtual. Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta para você, adolescente que está me escutando aí. Se você chega para o seu pai e fala bem assim, pai, eu tenho alguns amigos novos aí, isso na vida real, tá? Todo dia aparece amigos novos aí, pai, e eu tô agora popular, onde eu ando, e eu tenho muitos amigos, que a gente chama hoje de seguidores no mundo virtual, né? Como que seu pai vai reagir? Ou como que ele reagiria? Né? No meu tempo, minha mãe falou, não, meu amigo, eu tenho que conhecer esse pessoal aí, quem são essas pessoas? Mas eu quero fazer outra pergunta. Seu pai deixaria você conversar com um amigo que você conhece já, não é nem desconhecido, que você conhece, até meia-noite, 1h da manhã, na porta da sua casa? É uma pergunta. Outra pergunta em cima dessa mesma. Seu pai deixaria você conversar com um amigo conhecido meia-noite, 1h da manhã, dentro do seu quarto, com a porta fechada? É uma pergunta. Fisicamente talvez não, mas hoje no mundo virtual é assim. Às vezes, não fisicamente, você não tem permissão de ficar na porta da sua casa conversando até esses horários que são tarde, né? Adolescentes aí que trocam, dos sintomas que a gente viu é essa troca de horário. Então, é de se pensar por quê? Porque no mundo virtual isso acontece. Primeiro, você tem lá 1.500 seguidores, que são seus amigos virtuais. Seu pai conhece quantos deles? Quantos você já apresentou para ele? Quantos você conhece de fato, fisicamente? Ok? E outra coisa, quantas vezes você já ficou conversando com ele meia-noite, 1h da manhã, interagindo com esse amiguinho dentro do seu quarto com a porta fechada? É de se pensar. Isso é pra gente só raciocinar, porque no mundo físico a gente ainda consegue ter esse discernimento, né? Não é legal ficar conversando até tal hora, mas no mundo virtual não, a gente acha que é deliberadamente, que é liberado de uma forma sem controle, né? Então, adolescente, você precisa raciocinar sobre isso, até porque a pessoa que você está interagindo até essas horas, provavelmente não seja um adolescente da sua idade, seja um adulto se passando por um adolescente, porque
Outros pais têm um controle deles, a forma deles deixarem os filhos interagirem. Com certeza nenhum pai quer um filho até essa hora interagindo, adolescente. Então pense bem nas suas interações nesse horário da noite. Eu vou dar agora um exemplo para vocês. Esses dias eu recebi lá no grupo dos pais, um dos pais enviou um vídeo de uma adolescente lá que estava dentro de um avião. E essa adolescente falou lá que tinha que desligar o celular por conta que o avião ia sair. Essa adolescente, ela entrou num ataque e começou a gritar, pelo amor de Deus, me ajude, aquela coisa de louco. E a mãe já toda envergonhada tentando segurar a menina e pelo amor de Deus, e pega o celular da mãe e arranca. E aí as pessoas ao redor começam a interferir, né? E ela se levanta, xinga essas pessoas, ou seja, ela deu um ataque de ira, de raiva. Sintomas da dependência digital. Outro caso, eu vi um cara que ele trabalhava com internet e tudo, e ele disse que um certo dia ele deu um ataque de pânico. Do nada. Ó, alguém disse aí que já viu esse vídeo, tá? Outro foi uma psicóloga que eu vi falando sobre o assunto, que ela disse assim, ó, que uma das pacientes dela falou, doutor, eu tô com um problema, eu tô com meu filho, que ele só se alimenta se tiver o celular junto com ele, ele só toma banho se tiver o celular junto com ele, ele só brinca se for com o celular, tudo que ele faz, ele precisa do celular. Mas esse não é o grande problema. O grande problema é que quando a gente vai no shopping com o nosso filho, ele sai correndo nas lojas, né, de eletrônicos e vai até o balcão e pede para as moças mostrar para ele os teclados dos celulares, dos computadores. E a doutora pergunta, quantos anos tem o seu filho? 2 anos e meio. Ou seja, criança de 2 anos e meio já era uma dependente digital. E por que nós estamos falando tudo isso? Porque lembra que eu te falei que a ferramenta em si ela não é ruim, mas é a forma com que você utiliza. Então nós adolescentes, principalmente adolescentes aí, com a idade de 12, né, para frente, é uma luta muito grande para você conseguir ter esse controle, porque o acesso é muito fácil. Você se torna um escravo disso muito fácil. Então isso vai fazer com que atrapalhe você na escola, quando tua mãe fala assim, menino, para um pouquinho isso daí, por favor, desliga esse videogame. Aí você tá lá no videogame, tá interagindo no Free Fire, e como é que é o nome do outro lá que o pessoal gosta de jogar? Dos quadradinhos lá. Minecraft, Free Fire. Aí você fica naquela coisa do jogo. Você já acorda de manhã pensando no jogo. Quando você pensa que não, já... Imagina quando você tá no jogo ali que não tem como salvar. Meu Deus do céu. Aí é o desespero. Ainda tem aquele jogo online que você não pode parar. Então, às vezes, você fica ali 3, 4, 5 horas seguidas jogando o game ali. Você não se importa com nada. Muitos não se alimentam direito. Outros ficam... Eles perdem a capacidade... Minecraft, é isso daí mesmo. Muitos perdem até a capacidade de descansar, porque eles não conseguem sossegar a mente a hora de dormir. Fica pensando no jogo. O nome disso é abstinência pelo jogo, quando você fica sem jogar. Muitos não querem fazer a sua higiene pessoal por conta de jogo, por conta de interação na internet. Outros ficam com aquela sensação de que sempre o celular tá com uma mensagem nova, tá com vibrando, tem alguém querendo falar comigo. Outros não conseguem fisicamente expressar as suas palavras de afeto, de carinho, mas só conseguem via digital. Ou seja, ele te traz uma introspecção, te tira do convívio social, seja com seu pai, com a sua mãe, tira você dessa conversa, faz com que você se irrite e responda mal aos seus pais, e aí começa a guerra, tá? Então, beleza.
E como que você identifica que se você é livre e aquilo ali é um lazer em que você dedica ali meia hora, uma hora do seu dia? E como você identifica que é um vício? Tem uma forma. Primeiro, se adolescente você tem uma rotina, aí a sua rotina, qual é a sua rotina? A disciplina. Tem pessoas que abominam essa palavra, mas vamos lá. Qual é a sua disciplina? Você acorda de manhã cedo, 8 horas. Quem tá na quarentena aí, né? Acorda meio-dia. Mas o ideal, 8 horas. Você acordou, tomou seu café, fez as atividades da escola, né? Ajudou nas atividades do lar, ajudou sua mãe, seu pai ali em alguma coisa dentro de casa. Meio-dia, almoçou. Quando deu a tarde, foi consumir algum conteúdo escrito aí, seja um livro, um gibi, qualquer outra coisa. E a noitezinha ali na sala com seus familiares, você vai ter o seu momento de lazer, que aí você tira uma hora para você jogar seu videogamezinho, brincar ali com o seu joguinho, interagir com os amiguinhos da escola. É assim, né? Todo mundo com a disciplina, horário, tudo certinho, bacana. Você faz do seu videogame, do seu celular, um momento de lazer. Se ele está dentro de um ambiente de organização, disciplina. Ok? Agora, se você entendendo que você não nasceu para o aparelho que foi criado para você. Ok? Mas quando você inverte essa polaridade, agora você se coloca como nascido pro aparelho, ou seja, você acorda de manhã, a primeira coisa que faz já é pega o celular, que já fica debaixo do travesseiro, já acorda com ele, já dá aquela olhada nas mensagens, tudinho deitado ainda, só ali tu já fica meia hora, uma hora olhando, observando o que estão falando, já interage com as pessoas. Se fizer bem assim de manhã cedo quando acorda, ó, dorme umas 2 horas aí, porque, né, mas depois disso você já levanta, escova teu dente ali rapidão, porque agora você já tem que continuar o jogo online que ficou ontem lá, que você ficou esperando, a galera já tá te chamando ali, mandando mensagem, ó, tô chegando. Aí a mãe faz lá a comida e fala, menino, para um pouquinho pra vir almoçar. Tu, não, mãe, posso parar agora não. Aí é o vício. Quando você começa agora a não mais conseguir se parar um momento sem o aparelho, sem o videogame, sem seja qual for, aí é o vício. Se você e o primeiro passo é identificar que você tem um problema, ok? Quando alguém se envolve aí com droga, se ele não identificar que ele tem um problema e pedir ajuda, ele não vai conseguir se desvencilhar. Então, adolescente, se você tem vivido assim, vivido para o digital, sabe? Só consegue interagir se tiver a participação dos amigos virtuais ou com videogame, com o celular, você está com algum problema. Procure ajuda, adolescente. Fale com seu pai, com sua mãe, fala, eu estou precisando de ajuda, né? Porque ainda há tempo de corrigir isso, tá? Isso eu estou falando fisicamente. Hoje a gente estava vendo sobre esse assunto, depois eu vou até disponibilizar no grupo dos pais lá, uns psicólogos falando, que hoje há um tratamento sim para dependência digital, em que eles tratam ali com remédios, né, para que o cérebro volte ao controle novamente. Então, procure ajuda, fale, não, estou precisando de ajuda. Primeiro passo, reconhecer que você precisa de ajuda. Ok? Agora vamos para o espiritual, ok, adolescentes? Essa é a nossa função aqui com vocês. O espiritual. A Bíblia fala o seguinte, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ok? Então, por que às vezes a gente já cai nessa busca desenfreada para a nossa satisfação interior? Porque, na verdade, a gente nunca para pensar, mas por que eu busco tanto em jogos uma satisfação, algo que me deixa realizado? Por que eu busco tanto em internet essa satisfação que nunca se sacia, você vai ter a mesma sensação de prazer com o acesso que você teve no dia anterior?
sempre quando é para você repor aquela mesma sensação que você teve hoje. Por exemplo, você acessou hoje, você teve uma sensação de prazer ao acessar ou a jogar. Amanhã, se você ficar ao mesmo tempo, não é a mesma coisa. Você vai precisar dobrar o tempo para poder ter a mesma sensação. E no outro dia você vai ter que triplicar o tempo para você ter essa mesma sensação do primeiro dia. No quarto dia você vai ter que quadriplicar o tempo de acesso, seja a internet, a computador, a videogame, para que você tenha a mesma sensação do primeiro dia. Ou seja, é um juros composto, juro composto, né? É um aumento muito significativo para que você tenha a mesma sensação. É por isso que eles comparam ao usuário de drogas por conta disso. Porque quando o usuário de drogas ele tem aquela sensação, a primeira vez que ele prova, ele começa a usar outros tipos de drogas mais fortes. Para quê? Para que ele tenha a mesma sensação que ele teve na primeira vez que ele acessou. E esse é o problema, ok? Ainda tem um agravante que muitos, e aí vai uma informação muito importante para o adolescente que está me ouvindo e para o pai que estiver com a gente. Muitos adolescentes, eles têm acesso à pornografia, à nudez explícita, através do aparelho celular, através da internet. É uma porta de entrada que gera vários prejuízos ao longo da sua jornada adolescente. Por quê? Porque você não está preparado para isso. O teu corpo está em formação, a tua mente está em formação. E o inimigo, ele faz sim uso disso. A internet é do diabo? Claro que não, mas ele faz uso da internet para te aprisionar. Ele quer fazer de você um escravo e ele quer que você nem imagine que você é um escravo. Ok? Ele quer que você esteja na dependência disso e que você, para você, é como se não tivesse. Porque a pessoa que está com esse problema, ela nunca todos os vícios têm o mesmo mecanismo psicológico, não a mesma causa. Olha aí, ó. O efeito é o mesmo, mas a causa não. Então, é por isso que eles comparam, né, isso com o vício das drogas mesmo. Então é uma porta de entrada. Há um agravante aí para essa geração. Há uma geração que tem acesso a coisas que vão afetar muito eles, adolescentes, homens, mulheres. Isso vai te afetar, não é hoje. Na verdade, o inimigo tá te roubando do teu casamento lá, da tua intimidade. Ah, tio, mas vai falar já de casamento. Mas é lógico, tu acha que o inimigo ele trabalha para destruir você, adolescente? Não, ele quer destruir uma geração que vem após você. Ele quer impedir uma família de se constituir para que essa família não seja um agente de cura, porque a família foi botada nessa terra para ser um agente de cura em nome do Senhor. Então, espiritualmente, você está abrindo uma brecha, um portão, né? A Bíblia fala que o inimigo ele fica ao nosso derredor, buscando uma brecha ali como um leão, para nos destruir, né? E às vezes, em vez de você dar uma brechinha, tu abre um portão, meu amigo, e fala, pode vir. Tem esse agravante, tá? Então, em busca desse preenchimento interior do teu coração, eu até ouvi um pastor falando, não vou me lembrar agora, mas ele falou o seguinte, que o nosso coração, ele tem um espaço, um vazio infinito, e só alguém infinito que pode preencher esse espaço. E quem é esse alguém? Deus. Então, nós não devemos ignorar a presença do Senhor, porque o ser humano, ele é incapaz de se satisfazer por si só. Então não é a internet que vai te satisfazer, por muitas, apesar de que muitos eles usam como subterfúgio aí, como um ambiente de fuga à internet, as redes sociais, o videogame, para suprir uma ausência, uma necessidade, mas isso não vai te realizar. Não vai te satisfazer, não vai trazer aquela alegria que você precisa, porque o espaço
do nosso coração, ele só pode ser preenchido pelo Senhor. Ok? E uma frase que eu gosto muito que diz assim: nós só dedicamos tempo àquilo que damos valor. Mais uma frase para você pensar. Nós só dedicamos tempo àquilo que nós damos valor. Então, adolescente, há tempo, dá tempo. Qual o antídoto? Há um antídoto para isso nos dias de hoje. Qual é o antídoto? A Bíblia, a palavra de Deus. E o inimigo, o diabo, Satanás, ele sabe que se você ler a Bíblia, adolescente, você vai ser liberto. É por isso que a guerra do inimigo hoje é para que você tenha acesso à Bíblia. A guerra dele é para que você não se sinta à vontade em ler a Bíblia, para que você ainda tenha preguiça, seja o que for que ele for usar, não vai dar tempo porque é correria e tudo e tal. E aí, ele vai fazer de tudo para que você não acesse a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela sim vai trazer a libertação. E quando você entende isso, quando a Bíblia fala bem assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como que eu sei o que é lícito e o que me convém? Através da palavra de Deus. Então você, adolescente cristão, você precisa mudar a tua forma de enxergar as coisas. É errado jogar o videogame? Não. O errado é quais os jogos que você tem acessado. O jogo que você joga tem cena de nudez? O que a Bíblia fala sobre nudez? Quais os prejuízos que a Bíblia cita com quem teve acesso à nudez? Davi, o que aconteceu com Davi? O que aconteceu com Cã, filho de Noé, que acessou a nudez? É para a gente pensar. Então a Bíblia vai ser esse filtro. Você precisa fazer o filtro em tudo na sua vida, não é só nos games, nos jogos, nas redes sociais, não. É em tudo. A Bíblia ela precisa ser aquele binóculo que você bota assim na frente e em tudo que você for ver, ela precisa ser essa peneira. Para que você não seja enganado. Então hoje, qual a maior dificuldade que eu vejo assim dentro desse ambiente de adolescência, adolescentes? E se eu tiver errado, você coloca aí no chat. Não, tio, não é essa dificuldade não. Mas é porque a Bíblia fala lá em Eclesiastes 3, do 1 a 8, o seguinte: há tempo para todas as coisas. Só que nós, adolescentes, o que a gente faz? Dedicamos todo o tempo para a coisa, para esta coisa, para uma coisa. E quando a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, aí eu vou até ler com vocês lá, ó. Está lá em Eclesiastes 3, do 1 a 8. Que diz assim. Vou ler na versão ARC, revista e corrigida. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Há tempo para plantar, tempo para arrancar o que se plantou, tempo para matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Ó, nós estamos no tempo de afastar-se de abraçar, né, por causa da quarentena. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A Bíblia está falando nada mais que você, adolescente, precisa ter disciplina, ordem, você precisa cronometrar o seu tempo, fazer um cronograma. Tio, como que eu vou fazer isso? Chame seu pai, chame a sua mãe, ok? Pega um caderninho lá, coloca lá os horários, cria a sua agenda com organização. Tem responsabilidade? Sim, tenho responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? Primeiro, acredito que todos, estudar. Então, já coloca lá. Primeiro, vou acordar cedo. Segundo, escovar os dentes. Terceiro, vou tomar café da manhã. Quarto, vou estudar. Quinto, tal. E nessa lista aí, acho o tempo por devocional, que é muito importante, a leitura da Bíblia. Leio a Bíblia. Oro, devocional.
Ok? Vou lá fazer minhas tarefas da escola. Um minutinho. Faço minhas tarefas da escola. Ajudo na tarefa de casa. Quando você for falar com teu pai e com a mãe, eu vou tirar ali uma hora ali pra eu jogar um videogame. Beleza. Agora não, tu quer deixar tudo em prol do game. Não quer fazer mais nada. Aí vai fazer uma leitura, não consegue ler. Adolescente. Presta atenção. Não consegue ler. Pior, não consegue entender o que leu. A maioria aí dos adolescentes dessa fase de 12 aos 15 anos está entre ali o final do ensino fundamental e início do ensino médio. E a gente enxerga uma geração que não tem apego pelos livros. Por quê? Por conta da dependência digital. Não consegue ler, não consegue escrever, não consegue entender o que leu, não consegue se expressar, não consegue falar. Você precisa reconhecer que você tem essa dificuldade. A cura ela só vem quando o cara ele se vê doente. Jesus, quando foi curar o paralítico, o cego, ele falou: o que queres que eu te faça? Que eu ande, Senhor. Então a tua fé te salvou. Vai lá e não peques mais. Nas minhas palavras, tá? O texto talvez esteja diferente. Mas você precisa reconhecer, ok? O perdão do pecado ele vem a partir do arrependimento. Então a parte espiritual é que esse vazio no teu coração só Deus pode preencher. E para Deus preencher você precisa ter fé. Fé em quem? No nosso Senhor e Salvador Jesus. E como que eu tenho fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E como que eu faço isso? Lendo a Bíblia. Ok? Leio a Bíblia. Quem não tem Bíblia aí, né? Mas eu acho que todo mundo tem. Leia. Que você vai ver como. Aí sim você vai encontrar a verdadeira satisfação no teu interior. Aí sim você vai ver que você vai começar a ter mais equilíbrio. Porque agora não é só você, o Espírito Santo. Sabe esse vazio que está no coração, que você tenta preencher ele desesperadamente, seja com jogo, com vício, com o que for? É a morada do Espírito Santo. Quando ele vem, ele preenche. E a Bíblia diz que Deus dá a paz que excede todo entendimento. Ninguém consegue descrever o que é essa paz. Ok? Então vamos lá, eu vou passar uma chave aí, que vocês gostam dessa linguagem. Ó. Uma chave para vocês. Um princípio fundamental no combate à dependência digital. Um princípio fundamental no combate à dependência digital. Grava isso daí. Mateus 18, 9. Vamos lá ver o que está escrito em Mateus 18, 9. Está escrito assim, ó. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm que acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos pés faz com que você peque, corte-o e o jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos e sem um dos pés do que ter as duas mãos ou os pés ou os dois pés e ser jogado no fogo do inferno. Se um olho seu te faz pecar, arranque-o e o jogue fora. Pois é melhor entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois olhos e ser jogado no inferno. Olha um princípio para combater a dependência digital. Fuja. Se está fazendo você pecar, sabe por quê? Porque quando a gente vincula qualquer tipo de vício, eu costumo dizer que a gente vincula a idolatria. Hoje a gente tem uma guerra com a idolatria, que o idólatra é só aquele que tem lá uma estátua e ele se dobra nessa estátua e ele adora essa estátua, mas a idolatria, eu estava até vendo um livro ali que fala que a idolatria ela é gerada dentro do coração. Ok? Então é tudo aquilo, o que é a idolatria? É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus no seu coração, na sua vida. Ou seja, se você tem tempo para tudo, se você tem tempo para fazer tudo, tem tempo para tudo, mas se você não coloca Deus na tua lista, tem algum problema. Você precisa reconhecer que temos algum problema aí. Ok? Então, a idolatria ela está vinculada a isso. É quando você
dispõe as tuas energias em prol daquilo que não é Deus. Então tome cuidado com isso, ok? Agora eu vou... É um direito, é uma forma que nós temos para combater isso. Se você tá vendo lá o jogo, tá lá no game lá, ó. Aí aparece a cena de nudez. Tira o teu olho, cara, e lance fora. Para quê? Para que você não seja atingido no teu interior e seja alimentado daquilo que te leve, que o abismo chamou outro abismo. Então a dependência digital ela é algo muito sério. A nomofobia ela é algo muito sério. Alguns precisam sim, procure ajuda médica. Mas mais que isso, preenche o teu interior, o teu espírito, o teu coração. Não adianta nós vivermos no ambiente cristão se nós não estamos dispostos a dia após dia tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. É por isso que há um chamado. Se o Senhor na tua lista está lá embaixo, sabe qual é aonde você está na lista de Deus? No segundo lugar. Sabe quem é o primeiro da lista de Deus? Jesus. Porque quando Deus ele enviou o seu Filho, foi porque ele amou o mundo. Então tá em segundo lugar, você tá em segundo lugar na lista de Deus, eu tô em segundo lugar, foi por você que Deus enviou Jesus. Foi para quê? Para que ele levasse naquela cruz as suas dores, o seu pecado, foi para quebrar os grilhões, foi para tirar as amarras, tirar você daquele quarto escuro onde você se colocou num domo, adolescente. Trazer você de volta para dentro da tua casa. A Bíblia diz que faz que o órfão habite em família. Se você é adolescente hoje, tem vivido dentro desse ambiente de orfandade, Jesus ele te chama hoje, te pega pela tua mão e te diz assim, ó, quero te colocar de volta dentro do ambiente da tua família. E o que é esse ambiente de orfandade? É a ausência da paternidade. E a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica que no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Talvez você viva aí a ausência da paternidade física aí desse mundo, mas eu quero te dizer que Deus, o teu verdadeiro Pai, ele está esperando por você. E não é porque você se afastou dele que ele se afastou de você, não. Quando Adão pecou, lembra no princípio, Deus foi lá no mesmo horário, no mesmo local, ainda chamou Adão. Adão, cadê você? Ah, Deus, eu vi que o Senhor ouvi a sua voz aqui no jardim e me escondi. Deus, ele está esperando por você. Sabe qual a distância que você está de Deus? A distância que você está da palavra dele. Eu costumo dizer para a Radassa. Eu peço para ela olhar para a Bíblia. Aqui é só um caderno, né? Mas eu falo para ela olhar. Aí eu falo, o que você está vendo atrás de você? Nada. Ou seja, o olho dela está focado em quem? Na palavra de Deus. Agora, olha para trás. Aí ela olha. Aí eu falo, o que você vê? Eu vejo o guarda-roupa, vejo o armário, vejo isso, vejo aquilo. E a palavra de Deus você está vendo? Não. Então, é isso que você precisa entender. Todas as vezes que teus olhos estão voltados para as coisas do mundo, eles estão fora da palavra de Deus. Todas as vezes que os teus olhos estão próximos à palavra de Deus, eles não estão focados nas coisas desse mundo. Jesus fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Ok? Então nós precisamos entender isso. Eu quero ler um provérbio com vocês que diz assim. Ó, isso aqui vai para os pais. Os pais, vocês que estão aí. Não retires a disciplina da criança. Porque furtigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a furtigarás com a vara e a livrarás a sua alma do inferno. Tem um mandamento para você, adolescente. Honra pai e mãe para que te vá bem nessa terra e para que se prolonguem os dias nessa terra. E para você, pai, há um mandamento. Não retires a disciplina do seu filho. A disciplina, ela é um direito do seu filho. Você não pode negar esse direito a ele. Você precisa. Você precisa. Eu vou até ler com vocês Provérbios 1. Provérbios 1 diz assim, ó. Provérbios 1, versículo 1.
Provérbios 1. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se recolher a sabedoria, tal. Para receber a instrução, tal. 1:8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina da tua mãe. Aí quando você senta com, se você senta com um adolescente, pai, e fala bem assim, ó, filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina da tua mãe. Primeira pergunta. Filho, você conhece a instrução do teu pai? A mãe pergunta, filho, você conhece a doutrina da tua mãe? Se você apresenta a instrução e a doutrina, ele vai dizer sim. Aí você pode dar aqui a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina da tua mãe. Mas se você negligenciou a instrução e a doutrina, é um direito do seu filho. Volte enquanto é tempo. Passe essa instrução, essa doutrina. Não tenha medo. Não tenha medo de trazer para ele os princípios da palavra de Deus. Deuteronômio 6 vai dizer, ó, ame a Deus, guarde os meus mandamentos e os ensine-os aos seus filhos. Para quê? Como que você vai fazer isso? Você vai fazer ao levantar, ao deitar, ao andar pelo caminho, ao sentar na mesa. Você vai escrever nos umbrais da porta, você vai colocar na testa do menino e na mão direita. Ou seja, você precisa ensinar o teu filho. É um direito dele ter a disciplina vinda de você, pai, vinda de você, mãe. É lógico que o mundo vai dizer que não, que quem tem que educar é a escola. Que tem que educar é você, não tenha medo. Chame-o para esse tempo de disciplina, de orientação, que você vai ver a vida dele ser transformada. E eu digo mais, o que você faria, pai, presta atenção no que eu estou falando. O que você faria se o seu filho hoje falasse assim, pai, eu estou viciado em crack? O que você faria? Você ficaria desesperado, meu filho, pelo amor de Deus, vamos procurar ajuda, vamos no psicólogo, vamos numa casa de recuperação, vamos. E o que você faz quando você observa que teu filho está apresentando os sintomas que nós falamos aqui no início dessa live sobre a dependência digital, que é equivalente à dependência do vício de droga? Para a gente pensar. De tudo que nós vivemos nessa terra, ok? Nós um dia estaremos diante do Senhor, ok? Mas você não vai prestar conta da roupa que você usa, não. A salvação ela é a graça de Deus para você, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas tem uma coisinha que nós vamos prestar conta para Deus. Sabe o que é? Os nossos filhos. Porque os nossos filhos são herança do Senhor. Então, não desista do teu filho. Lute. Não entregue-o na mão do mundo. Porque o mundo já está dentro de um sistema do anticristo que já está preparando tudo. Jesus está para chegar. Então, nós não podemos perder essa geração para o mundo virtual, seja que for. Não podemos perder para as falsas amizades. Adolescente, não se engane. Não se engane. Jesus, ele está voltando. E o que o inimigo quer é que você acredite que você está bacana, está no caminho. Que você não faz mal a ninguém. Que você você faz coisas boas. Que você faz a caridade. Que você faz e acontece. Mas não crê no Senhor Jesus. Ele quer isso. Ele quer que você pense que está abalando, mas que a tua fé esteja debilitada. Então não deixe. Aumente a sua fé. Busque a palavra de Deus que é o antídoto. E eu quero orar por você. Para que se você se viu dentro dessa perspectiva de se fechando, sem querer relacionamento, né? Tua vida girando em torno do mundo digital, que Deus possa trazer você de volta. Que Deus possa trazer o órfão para que ele habite em família. Ok? Para que ele faça da estéril mãe de filhos. Quem são as estéreis dos dias de hoje? As estéreis são aquelas mães que os seus filhos estão perdidos no mundo digital. São aquelas que não têm filho. Quantas que nós observamos que não têm filho? Porque o filho já está nas mãos do mundo digital, nas mãos da droga, nas mãos dos amigos. Então, ele
quer fazer da estéril mãe de filhos e quer que o solitário, o órfão, habite em família. Então nós vamos orar por você, adolescente, e eu peço que você, nesse momento, feche seus olhos e nós vamos orar. Deus, nós queremos orar agora, Senhor, por uma geração, meu Deus, que tem vivido essa dependência digital, a nomofobia, né? Que é essa irritação, a raiva, quando tem que se separar, Senhor, do aparelho, do videogame, seja do que for. Uma geração, meu Deus, que tem sido influenciada, Senhor, pelos videogames, tem sido influenciada, Senhor, pelas plataformas de streams, que tem sido influenciadas, meu Deus, pelos influenciadores digitais. Senhor, uma geração que não consegue desenvolver na escola, uma geração que não consegue, meu Deus, desenvolver a fala, uma geração, meu Deus, que não consegue desenvolver uma vida em Ti, Deus, por conta da dependência digital. Uma geração, meu Deus, que não consegue separar um tempo para ler a Tua palavra, para entender dos princípios do Senhor. Uma geração, meu Deus, que tem se perdido de uma forma silenciosa. Há um grito desesperado no mundo espiritual, clamando por essa geração, e esse grito vem do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis a favor de uma geração. Deus, e nós oramos, Pai, salva essa geração, meu Deus, desse cativeiro do mundo virtual, que tem aprisionado, principalmente, Senhor, nessa quarentena, em que muitos foram cooptados para esse mundo virtual, muitos têm sido enganados, meu Deus, por adultos que se passam por adolescentes, muitos têm sido, meu Deus, de uma forma terrível, levado à depressão, levado à ansiedade, retirados eles, meu Deus, do tempo em que eles deveriam estar vivendo. Muitos têm tido acesso, meu Deus, a coisas que são terríveis, Pai, e nós chamamos esse tempo em que a Tua verdade entre no coração, em que o Senhor possa habitar em meio às famílias, trazer de volta o filho à casa do Pai, trazer de volta, fazer da estéril, Senhor, aquela que não tem filhos, porque os perdeu para o mundo, os perdeu para o mundo digital, perdeu para os amigos, fazer dessa estéril mãe de filhos, Pai, que elas possam se tornar mãe dos seus filhos novamente, que o órfão, meu Deus, habite em família, que o Senhor traga, Senhor, novamente essa comunhão entre família, esses laços familiares que são tão caros para nós. Deus, chamamos esse tempo em nome de Jesus. Gente, é isso, que Deus abençoe, tá? A nossa live vai estar salva aí no Instagram, lá no IGTV. E também vai ficar salva no YouTube. Esse tema, gente, é lógico que não dá pra gente abordar de uma forma ampla, porque o tempo é curto, tá? Mas eu queria encorajar você, adolescente, pesquise sobre isso. Estude sobre isso. Chame teu pai para ver junto com você. Pais, veja mais sobre isso. Procure sobre isso. Para que, quando você identificar os sintomas no teu filho, você possa agir de uma forma imediata, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Você que ainda não acompanha lá o nosso canal Geração Rafa, vá lá, dê uma força pra gente, tá? A gente tá com esse trabalho aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.